Tigão contratou os anãos mataram o Tigão, roubaram Silmaril, Doriath caiu! Primeira Era, capítulo 35, Elwing. Bom, pra começar, vocês lembram de Beren e Lúthien? O primeiro casal de homem com elfa, aqueles que roubaram a Silmaril da coroa de Morgoth, que morreram e voltaram dos mortos? Então, eles tiveram um filho chamado Dior, o meio-elfo. E Dior, por sua vez, teve uma filha chamada Elwing, que também era meio-elfa, e ela era só uma criança nessa época. E quando Dior ficou sabendo do que aconteceu com seu avô Thingol, ele se entristeceu muito. Então, ele e seu pai Beren resolveram vingar a morte de Thingol e recuperar Silmaril. Ah, te ferrar. Eu não invadi Angband, perdi minha mão, morri e voltei pra no final das contas um bando de anão sujo ficar com aquela porra daquela Silmaril. E caso você não se lembre, Beren, Lúthien e toda a sua família moram numa região ao leste de Beleriand chamada Ossiriand, junto com um grupo de outros elfos verdes, e esse pessoal todo era muito amigo dos Ents, os guardiões da floresta, os pastores de árvore. Então, Beren e Dior mandaram mensagens a todos aqueles que haviam sobrevivido ao saque de Menegroth, os Teleri que moravam no perdido reino de Doriath. E essa galera se encheu com um sentimento de vingança. E pai e filho se dirigiram às Montanhas Azuis com um exército de seus aliados Ents, que amavam os elfos e odiavam os anões. E quando eles chegaram próximos de Belegost, a morada dos anões na montanha, os Ents e elfos de Ossiriand se encontraram com os elfos que serviam ao rei Thingol e ambos formaram um exército gigantesco. E assim eles atacaram os anões, que não tiveram a menor chance contra tantos elfos e Ents. E o exército de Beren e Dior quebrou completamente as defesas de Belegost, iniciando o saque à cidade. E foi ali que Beren derrotou o líder dos anões em um duelo e recuperou a joia que continha a Silmaril. E a cidade dos anões foi completamente destruída. E com a Silmaril em mãos, Beren retornou à sua casa em Ossiriand. Mas seu filho Dior foi com a filha dele, Elwing, tentar reconstruir o reino da Floresta dos Teleri, em homenagem ao seu avô Thingol. Ele queria continuar o seu legado e reerguer Doriath à sua antiga glória. Mas em Ossiriand, Beren deu a Silmaril de presente a Lúthien, que a usando em seu pescoço se tornou a criatura mais bela a andar sobre a terra. E enquanto Lúthien usou a Silmaril, ninguém ousou atacá-los para tentar roubar a joia, pois todos temiam o lendário casal Beren e Lúthien, que acabou de provar aqui no capítulo de hoje que realmente com eles não se mexe. E, nesse meio tempo, Dior trabalhou por anos na reconstrução de Doriath, junto com a ajuda de todos aqueles elfos que serviam ao seu avô Thingol. E os Teleri da floresta aceitaram Dior como seu novo rei. Mas, um dia, um elfo de Ossiriand chegou a Doriath trazendo uma caixa que continha o colar com a Silmaril. E nesse exato momento, Dior entendeu que seus pais haviam falecido, e ele se entristeceu. Assim se vão novamente os lendários Beren e Lúthien. E onde quer que estejam, é certo de que estão unidos. Então, Dior passou a usar com orgulho a Silmaril em torno de seu pescoço e se tornou o imponente rei dos elfos. Então, o tempo passou e certo dia chegaram a Doriath dois mensageiros de Gondolin, que traziam palavras do rei Turgon. E ele ofereceu uma aliança a Dior, pois ele temia um ataque iminente de Angband, pois os dois reinos separados não poderiam jamais vencer. Mas quem sabe, se os elfos se unissem novamente, eles não teriam uma chance. E para justificar seus temores, Turgon falou na carta sobre Tuor e a mensagem de Ulmo. Mas, enquanto Dior ponderava a proposta de Turgon, os filhos de Fëanor, liderados por Maedhros, trouxeram um grande contingente de elfos às portas de Doriath, pois os covardes não ousaram reclamar a Silmaril para si enquanto ela estava com Lúthien. Mas agora que eles souberam que a joia estava com Dior, a coisa mudou de figura. Eles reuniram seus melhores guerreiros e marcharam em direção a Doriath. E lá, Maedhros reivindicou a Silmaril para si, mas assim como Thingol, Dior se recusou a entregá-la. Então Maedhros atacou, e assim se iniciou o segundo fratricídio causado pela casa de Fëanor. Mas dessa vez, diferente de como aconteceu em Aqualonde nos portos de Aman, os Teleri tinham como se defender. Mas eles estavam em menor número devido ao conflito com os anões, e os filhos de Fëanor tomaram a vantagem na batalha. E prevendo a sua derrota iminente, Dior mandou que sua filha Elwing fugisse para Gondolin com os dois mensageiros de Turgon, carregando consigo a Silmaril. E Maedhros conseguiu avançar por Menegroth com suas tropas, chegando até o Salão Real, onde Dior o esperava, completamente desarmado. Entregue-me agora, Silmaril! Ela é minha por direito! Mas Dior respondeu:
A Silmaril não está mais em meu poder. Eu a enviei para Gondolin, aos cuidados do rei Turgon. E eu não levantarei mais a minha espada para um irmão, Lord Maedhros. Mas Maedhros respondeu: Que assim seja, irmão. O ataque da Casa de Fëanor destruiu Doriath por completo, e Dior foi assassinado ali por Maedhros. Mas os Teleres não foram os únicos com baixas nessa batalha. Aqui, 3 dos 7 filhos de Fëanor também pereceram. E foram eles, Celegorn, Curufin e Caranthir. E agora, Gondolin era o único reino élfico de pé na Terra-média que ainda fazia oposição a Angband, e Morgoth não ia parar por nada até encontrá-lo. E quando Elwing chegou ao reino de Gondolin, ela foi muito bem recebida pelo rei Turgon, que lamentou o triste destino de Doriath e ficou com o cu na mão. Elwing, a meia-elfa, morou em Gondolin durante um tempo, e lá ela conheceu Earendil, também meio-elfo, filho de Tuor, o mensageiro de Ulmo, com Idril, a filha do rei Turgon e princesa de Gondolin. Earendil e Elwing eram os 2 únicos meio-elfos da Terra-média, e por causa disso os 2 passavam muito tempo juntos, até se apaixonarem fatalmente. E o casal viveu feliz durante alguns anos no Reino Escondido dos Elfos. Eles se casaram e tiveram 2 filhos gêmeos, Elrond e Elros. E Earendil era um ótimo marinheiro, ele era apaixonado pelo mar e querido por Ulmo, o Valar Senhor das Águas. E todos o amavam em Gondolin, com exceção de Maeglin, que era filho de Aredel, a irmã do rei Turgon, com Eol, um ferreiro Sindar. Isso porque esse moleque bom era apaixonado por Idril, a mãe de Earendil, a quem Tuor roubou o coração. E um belo dia, Maeglin estava patrulhando os arredores de Gondolin quando ele foi abatido e capturado pelos orcs de Morgoth, que após a soltura de Húrin, o pai de Túrin, rondavam em grandes números aquela região procurando o reino élfico. E não foi muito difícil para o Senhor do Escuro conseguir convencer Maeglin de se unir a ele. Morgoth só precisou trabalhar um pouco o ódio do elfo por Turgon, Tuor e Earendil. Maeglin sucumbiu à escuridão, e agora ele era servo de Angband, então ele revelou ao seu novo senhor a localização e todos os segredos de Gondolin. Moleque bom, bagarai! E com todas essas informações, Morgoth agora não teria apenas como atacar Gondolin, como ele poderia fazê-lo da melhor maneira possível, e os Noldor não teriam a menor chance. Então, o Senhor do Escuro mandou Maeglin de volta ao reino, pois não bastava atacar por fora, ele tinha que atacar por dentro também. E lá o elfo contou uma historinha qualquer de que tinha encontrado um grupo de orcs e os perseguiu até longe demais, mas voltou sem problema nenhum. E dessa forma os Noldor continuaram vivendo a sua vida, escondidos em seu reino, sem ter a menor ideia de que lá em Angband Morgoth se preparava. Toda a atenção do Senhor do Escuro agora estava voltada a Gondolin. When the cold of winter comes, starless night will cover day. In the veiling of the sun, we will walk in bitter rain, but in dreams. Yo! Sejam muito bem-vindos a mais um Ovo de Páscoa, que na verdade o Ovo de Páscoa de hoje é mais uma observação do que qualquer outra coisa. Mas olha, se você parar pra pensar, Elrond, ele é descendente da porra toda, cara. Quer ver? Vem comigo. Vamos começar primeiro pelos homens. Na casa de Hador, Huor era pai de Tuor, que era pai de Earendil, que era pai de Elrond. E na casa de Beor nós temos Barahir, que era pai de Beren, que era pai de Dior, que era pai de Elwing, que era mãe de Elrond. Já pro lado dos elfos nós temos os Noldor, onde Finwë era pai de Fingolfin, que era pai de Turgon, que era pai de Idril, que era mãe de Earendil, que era pai de Elrond. E pelo lado dos Vanir nós temos Não-Lembroe, que era pai de Anarie, que era mãe de Turgon, que era pai de Idril, que era mãe de Earendil, que era pai de Elrond. E nos Teleres temos Thingol, que era pai de Lúthien, que era mãe de Dior, que era pai de Elwing, que era mãe de Elrond. E por fim, ele ainda tinha descendente com os Maia, já que Melian era mãe de Lúthien, que era mãe de Dior, que era o pai de Elwing, que era mãe de Elrond. Enfim, o cara é o nó que liga a porra toda. Bom, é isso, até semana que vem e tchau.